não é? Isso mostra que os dias são maus e nós estamos nesse meio. Nós estamos, não é, inseridos nesse meio. Agora, como nós podemos viver, passar por esse meio e sairmos vencedores do outro lado? E sairmos, não é, realmente guardados do outro lado? Um pastor me escreveu ontem, a gente estava conversando um pouco, e ele citou um texto, falou assim, olha, e você passará pelo fogo, e seus cabelos não serão chamuscados, né? Não serão queimados. Você vai passar pelo fogo e você não vai ser queimado. Você vai passar pelas águas e as águas não te afogarão. Essa é a promessa de Deus para nós. Então eu quero hoje, de manhã e à noite, nos nossos prédios também, né, trazer essa palavra aos nossos corações, porque quando você volta para a palavra e você vem para essa fé, eu estou chamando assim uma fé simples, a fé extraordinária é uma fé simples, não é? A fé complexa é uma fé ordinária, ordinária no sentido de que ela tem uma determinada ordem, não é? Eu uso um exemplo bem simples aqui para você entender, ainda que eu não estou focando em coisas materiais necessariamente, mas você vai lá trocar o seu carro, ou comprar o seu carro, aí você chega lá na loja, né? Você dá o seu carro de entrada, e aí você coloca lá, sei lá, 20, 30 parcelas no seu orçamento. Mas essas parcelas, elas são 10% do seu salário. Você exige uma fé extraordinária para você fazer isso ou não? Não, é uma fé ordinária, é ou não é? Você tem o seu salário, você só vai crer que você vai ter o seu salário. Você só vai crer que todo mês a empresa, onde você trabalha, vai gerar aquilo para você. Aí você compra, fica tranquilo, por quê? Porque todo mês a parcela já está lá dentro do seu orçamento. Isso é uma fé ordinária, né? Uma fé que é do dia a dia. Agora, você pode fazer a mesma operação, porque você precisa de um veículo, né? E essa prestação, sei lá, vai consumir 50% do que você ganha, só na prestação do carro, algo que eu aconselho você a não fazer, não é? Não faça. Mas se você tem uma fé extraordinária e você precisa daquele veículo para o trabalho, para as coisas que você necessita, aí você vai ter que ter uma fé extraordinária. Estão me entendendo ou não? O que eu estou falando é de uma fé, irmãos, acima do natural. É uma fé, eu não quero chamar ela inocente, mas eu estou chamando ela de uma fé infantil. É uma fé que você pega uma criança, sei lá, de até 2 anos de idade, 2 anos e meio, 3, né? Você coloca ela de pé aqui em cima, e aí você manda ela pular, ou melhor, vou usar uma coisa mais complicada. Você coloca ela lá em cima daquela plataforma que nós temos ali no fundo, e você pede para ela pular, que você, que é pai, que é mãe, está lá para segurá-la. Essa criança, ela vai subir correndo naqueles degraus. Se você não se preparar, ela vai pular antes de você estar preparado para segurar a criança. Sim ou não? Essa é a fé. Essa é a fé extraordinária. É uma fé simples, é uma fé que crê. Ela não é uma fé que fica elucubrando, ela não fica, né, burocrática, ela não é uma fé que fica contando para lá e para cá. Ela é uma fé que se lança nos braços de Deus, que se lança nos braços do Pai. Mas essa fé, como domingo passado nós falamos aqui, ela é uma fé para quem tem pai. É ou não é? Essa criança, ela vai pular onde? Nos braços do pai. Possivelmente, ela não vai pular no braço de um estranho, que pedir para ela pular de lá. É ou não é? Ela vai pular no braço do pai. Por isso, o texto que eu separei, ele começa com isso. Versículo 14 de Efésios 3, Paulo começa dizendo exatamente isso. Por essa causa, ou por esta causa, me ponho de joelhos diante de quem? Do Pai. Não é? Então, você percebe que o apóstolo Paulo, não é? Ele tem pai. E é para o pai que ele vai. E é para o pai que ele se coloca de joelhos. O texto começa dizendo exatamente essa questão. O texto já começa nos sinalizando aonde que essa fé deve ser dirigida, para onde essa fé deve estar indo. No caso de Paulo, ele está dizendo que ele se coloca de joelho diante do Pai, de quem toma o nome
toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Ele crê que esse Deus, que nós cantamos aqui, quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, ele crê que esse Deus, ele é o Deus de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos. Olha, você vai ser fortalecido com poder, mediante o seu Espírito, o Espírito de Deus no seu interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, está me acompanhando aí, querido? Vamos lá. Pela fé. É pela fé. O centro de tudo. Basicamente, o centro de tudo na nossa vida, irmãos, é a nossa fé. A fé, ela é uma atitude. A fé, ela é o meio que Deus deixou para que nós fôssemos pessoas vencedoras, para que Cristo habitasse no nosso coração pela fé, e isso vai nos levar a estar arraigados e alicerçados. São duas figuras muito poderosas na Bíblia, não é? Que é a árvore e o edifício. Toda árvore, qual que é o grande segredo de toda árvore? A raiz, aonde a raiz vai. Você pode olhar. Quando você vai plantar uma... Olha, irmão, você pode ter árvore no meio das pedras, sabia disso? Pode ter. Desde que você faça um buraco bem grande, coloca lá uma terra adequada, adubada, e você coloca essa árvore lá. É ou não é? Alguém aqui já foi em Dubai? Ainda não? Eu também não. Mas alguém quer ir a Dubai comigo? Vamos lá, é semana que vem, não é? Nossa, esse dia eu estava assistindo um documentário sobre Dubai. Eu quero ir lá, irmãos. O negócio é bonito, né? Os camaradas estão fazendo jardins no meio do deserto, não é? Eles estão reproduzindo tudo que você imagina que tem em outras partes do mundo, tudo com mais beleza, tudo com mais grandeza, tudo com mais tudo, lá no meio das areias do deserto. Jardins, então, estão me entendendo? O que importa para aquelas árvores que foram plantadas lá em Dubai, naquele deserto, é aonde a raiz dela está indo. Se a raiz dela está encontrando os nutrientes, está profunda, está nos rios, né? Lembra do Salmo 1? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, porque ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação certa, não é? Então você precisa estar o quê? Arraigados é enraizados, não é? E ele fala que além de arraigados, enraizados, alicerçados. Confessar meus pecados aqui para os irmãos, né? Eu estaciono o carro aqui atrás, todo dia que eu venho aqui no prédio, a gente vem quase todo dia praticamente, e eu estaciono bem aqui na beira desse paredão. Esse paredão tem 14 metros de altura, né? Esse dia eu parei, coloquei o carro, fiquei olhando, falei, oh meu Deus, sustenta esse paredão aí, né? Porque Aí eu fiquei pensando, mas foi você que contratou os alicerces desse prédio, e você está com medo de colocar seu carro aí? Eu falei, acho que eu nem posso falar isso para os irmãos vão ficar tudo preocupados de colocar seu carro lá, né? Irmãos, nós confiamos no alicerce que foi colocado no prédio, é uma firma reconhecida, tem um engenheiro que assinou, mas tem muita coisa caindo que o engenheiro assinou, mas o que eu quero dizer para você é que fica em paz, né? Que o carro está com seguro e tal, mas o que eu quero dizer para você está sentado aqui, mas você nem pensa nos alicerces desse prédio, é ou não é? Você confia, imagina, dentro de você, você nem imagina que esse prédio possa estar com alicerce, com problema. Por quê? Porque quem fez, preocupou-se com os alicerces. Você precisa estar alicerçado, você precisa lançar essas bases. E eu vou lhe dizer, como chama a base da vida de um cristão? Fé. O que é a base da vida de um cristão?
fé. Durante muito tempo me falaram que a base da vida cristã é a palavra, o conhecimento da palavra. Não é. Não é mesmo. Eu conheço homens que são estudiosos da palavra, dissecam a palavra, sabem tudo da palavra, sabem os originais da palavra, mas não creem. Não tem valor nenhum a palavra, se ela não for pela fé. Me disseram, não é, que a vida cristã é muito forte quando tem oração. É verdade. Agora você pega lá esses monges que ficam 3, 5 horas todo dia orando, repetindo as orações, fazendo as rezas. Eles oram muito ou não oram muito? Ora muito mais do que você e eu. Agora, eles oram, primeiro que eles oram para a pessoa errada, para o endereço errado. E pouca coisa acontece na vida deles. Eu não vejo eles curando ninguém. Nunca vi eles curando alguém. Mas aí, aquele que aqui ora, mas não ora como eles. Você só ora 15 minutos por dia, não é? Então não é a oração, é a fé. Se você crê, você vai dizer ao enfermo, ser curado, e ele vai ser curado em nome de Jesus. É a fé, não é a oração. Agora, a fé vai te levar a orar, a fé vai te levar a buscar a palavra de Deus, a fé vai te levar a você crer num Deus que se revela para você. Então, a fé é a base. E eu quero já entrar com você em 6 coisas que eu escrevi aqui. Primeira coisa que eu quero falar para você é que há uma expectativa, a expectativa que Paulo, lá em Filipenses capítulo 1, 19 a 20, ele diz: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Outro nome para a fé, muitas vezes, é expectativa. Aquilo que eu espero, aquilo que eu desenvolvo dentro de mim, não é? Então nós precisamos ser pessoas de boas expectativas. A fé precisa pulsar dentro de nós. E tem irmãos que ainda não desfrutam dessa fé, não desfrutam do que Deus tem para eles, porque vivem sempre com o sentimento de que não merecem o que Deus tem para lhes dar. Sabe o que eu posso te dizer? Fica em paz, porque você não merece mesmo. Pronto. Não é? Pronto. Pastor Petros e eu fizemos um tempo de mentoria, de discipulado ontem à tarde, né, pastor? Normalmente a gente faz lá no monte. É bem sagrado lá o monte, não é? Mas ontem estava chovendo, estava cheio de lama, estava ruim. Aí ele falou assim: pastor, onde a gente vai? Eu falei: a gente vai lá na padaria do Moinho fazer nosso discipulado, nosso devocional, nosso tempo de mentoria. Ele falou: onde fica? Eu falei: fica lá no Bosque da Saúde, próximo ao Hospital São Mateus, você vai achar. É grande, bonita, difícil de errar, né? Aí ele falou: tem um espaço lá para a gente orar? Deve ser um homem santo, né? Aí eu falei: tem, a gente ora em espírito, a gente ora, né? Eu falei: não, se a gente quiser orar, a gente vai lá para o prédio da igreja, a gente ora. Irmãos, que delícia tomar aquele cappuccino lá à tarde. É ou não é? Enquanto nós estávamos lá, foi chegando gente, eu olhando para a cara daquelas pessoas felizes, tomando cappuccino, tomando os negócios. Eu falei: oh meu Deus, como é bom desfrutar dessas coisas aqui, é ou não é? Aí você fala: você merece, pastor? Você pode até achar que eu mereço, mas eu falo: eu não mereço. Eu desfruto, mas eu não mereço. Você deve desfrutar, mesmo quando você não merece. Na verdade, você não merece nada. Na verdade, você não merecia nada. Nada mesmo. Por exemplo, você nasceu, você merecia nascer? Não. Quantos milhões de espermatozoides lutaram para entrar naquele óvulo, né, da mulher? Alguns milhões. Você foi o vencedor. Você que era aquele gameta, olha que nome bonito, gameta, quase um cometa, cintilante, gameta. Você foi lá e tchum, entrou dentro do óvulo, não é? E você foi gerado. Aí, tua mãe em Deus te sustentou no ventre, porque quantos morreram no ventre da mãe? Conseguiram vencer milhões de outros gametas, entrou, foi vencedor, levantou a bandeira, mas no meio do caminho morreu. Antes de nascer, você nasceu. Olha só, vai pensando comigo. Você é um vencedor, você nasceu. Entre os milhares de nascidos, quantos morreram com menos de 1 ano? Quantos morreram com menos de 5? Quantos morreram com menos de 10? Quantos morreram com menos de 20? Se você está chegando aos 50 como eu, quantos morreram
antes de você. Eu sou já um grande vencedor, você também, amém, irmãos? Mas eu não merecia nada disso. Graça, favor de Deus sobre a minha vida. Então o que eu vou falar para você aqui, o que eu vou falar para você aqui, você precisa crer. Você precisa crer que você é filho de Deus, que você é amado, que Deus é o seu Pai. Você precisa olhar da ótica de Deus para a sua vida. Um dos grandes problemas de nós não exercitarmos a nossa fé é que nós olhamos de nós para Deus, não de Deus para nós. Eu vou preparar uma palavra sobre isso. Daqui mais umas 2 semanas eu vou pregar essa palavra. O que eu quero dizer com isso? Porque nós ficamos olhando para os nossos potenciais, não é assim? Nós ficamos olhando para as nossas próprias capacidades. Nós ficamos olhando para saber se nós temos as habilidades necessárias, se nós temos os recursos necessários, não é? A gente faz teste de dons, antes de ir para a faculdade, você faz teste vocacional, não é isso? Você fica tentando saber quais são os seus pontos fortes. Nós sempre partimos das nossas habilidades. Nós estamos sempre tentando partir de onde? De nós para fazermos alguma coisa. Em vez de partirmos de Deus para nós. Se nós partíssemos de Deus para nós, pode ter certeza, irmãos, muita coisa seria mudada na nossa vida radicalmente, profundamente. Por quê? Porque, primeiro, Deus é o nosso Criador, né? Ele é o nosso Criador. Antes de ser nosso Pai, Ele nos criou para ser Pai, e nós sermos filho. O Criador é que sabe o que é a criatura, sim ou não? Você compra lá um eletrodoméstico, você compra lá alguma coisa nova que você nunca usou. Esse dia eu estava sentado com um irmão que comprou um smartphone pela primeira vez. Ele falou, pastor, como que é? Eu vivo com problema, eu aperto aqui os negócios, já pulo o negócio, depois eu erro tudo e tal. Eu falei, você leu o manual? Tem manual? Claro que tem manual. O fabricante fez o manual para você. Se você não lê o manual, você vai ter problema, não é? Aí você compra um carro novo, um carro diferente do que você tinha, cheio de tecnologia, não é? Eu lembro quando eu comprei esse carro, o freio de mão dele é automático, você não puxa aquele negócio. Olha, quando eu era criança, carro que tinha freio de mão era luxo, lembram? Carro que o freio de mão funcionava, era coisa de luxo. Tinha uns parafusinhos assim, você tinha que ficar regulando aquele negócio para trocar as faixas, né? Esse carro é automático, você não pisa no freio de mão, você não aperta nada no freio de mão, você parou, ele trava o freio de mão, você acelerou, ele solta sozinho o freio de mão. Que coisa de doido. Aí esse dia eu pedi para um irmão dirigir o carro, ele falou, pastor, como que eu solto? Pastor, eu fiquei lá com problema, né, que eu queria soltar o freio de mão para sair, não achava o freio de mão, pastor. Eu falei, você não leu o manual. Eu li o manual. Tadinho do irmão. Quis fazer um serviço para mim, mas ele falou, poxa, agora para usar esse carro eu tenho que ler o manual. Mas eu estou dizendo para você, se você ler o manual, o que vai acontecer com você? Você vai saber operar aquilo lá. É ou não é? A mesma forma é você saber que quem te criou deixou o manual para você. O Pai é Ele que dá sentido para a sua vida. Então você tem que sempre olhar da perspectiva do Pai. Não é? Então, por exemplo, o Pai te ama, sim ou não? Te ama ou não te ama? Amém. Então, eu preciso partir dessa perspectiva, de que o Pai me ama. Eu não tenho que partir da perspectiva se eu amo o Pai. Esse é o erro. Por que você não avança no reino? Por que você não avança na obra? Por que você não avança na sua fé? É porque sempre você fica olhando para o seu amor para com o Pai, daqui para lá. E aí quando você olha do seu amor para o Pai, você empaca. Porque você não consegue amar o tempo todo, você não consegue amar com toda a sua força, você não consegue amar com toda a sua energia. Você ama de vez em quando, né? De vez em quando você faz algo que agrada o Pai, de vez em quando você faz o Pai sorrir, que é uma outra palavra que eu quero compartilhar com os irmãos, né? Quando Deus sorri. Aí você acha assim, se Deus não sorriu com a minha atitude, agora Deus não vai me abençoar. Deus não te abençoa porque você o ama. Deus te abençoa da perspectiva que Ele te ama. Amém, irmãos? Olha, eu sei que isso dependeria de alguma coisa para aprofundar, mas eu já quero nessa manhã colocar, você só vai ter uma fé extraordinária se você pensar, se você mudar, se você entender que você precisa partir de Deus para você, não de você para Deus. Sim ou não? Lembrem-se, quando Jesus veio,
A Bíblia diz que Deus olha, né? Deus olha para a terra, Ele não vê nenhum justo sequer. Você sabe por que é isso? É já para não ter nenhum merecimento mesmo. Para ninguém dizer, eu mereci. Não, ninguém merecia. Mas mesmo assim Ele nos amou, foi ou não foi? Enviou o Filho dEle para morrer, para ser sacrificado, para se entregar, para que eu fosse justificado, para que eu fosse transformado. Estão me entendendo? Quando não havia nenhum justo, Ele se fez justiça pelos injustos. Olha que coisa poderosa. Quando não havia ninguém amando a Deus, Ele foi lá e te amou e me amou. Não é? Isso é para quê, irmãos? Para mostrar que nós temos que olhar da perspectiva de Deus. Então, primeira coisa aqui sobre a fé. Sempre, coisa prática, sempre comece seu dia com fé. Isso é algo que eu tenho praticado já há alguns anos na minha vida. E isso tem feito uma diferença enorme todos os dias. Eu sei que você não é supersticioso, né? Você não precisa levantar com o pé direito. Tem irmãos que acham assim, o dia hoje está ruim, pastor. Ruim, olha, só notícia ruim. Eu falei, e o que você devota? É que eu acho que hoje eu não levantei com o pé direito. Eu esqueci desse negócio. Irmãos, isso aí é coisa de criança. Isso é rudimento. Isso não tem nada a ver. Tem a ver com você acordar e o seu pensamento se ligar com os pensamentos de Deus. Você está me entendendo? E aí você canta aquela canção, né? Hoje de manhã eu a ouvi 3 vezes. Deus às vezes usa algumas canções para falar comigo, né? E aquela frase, teus pensamentos me definem. És a minha realidade. Teus pensamentos me definem. Então eu falei, Senhor, eu não quero os meus pensamentos. Eu quero os teus pensamentos. Eu não quero partir da minha mente. Eu quero partir da tua mente. Eu quero partir da revelação do Senhor para mim. Então comece o dia partindo disso. Comece o dia partindo de Deus para você. Pastor, eu tentei isso, mas não deu certo. Bom, não deu certo no primeiro dia. Tenta o segundo. Tenta o terceiro. Tenta o quarto. Tenta o quinto. Eu te garanto que mais dia, menos dias, você vai perceber que isso gerou fé dentro de você. E quando você perceber, vai ser difícil você perceber, sabe por quê, irmãos? Sabe o que é difícil a gente perceber? Porque a gente lembra muito de coisa ruim, não é? De coisa boa a gente acha normal, já reparou? O dia foi ótimo, foi tranquilo, trabalhei, tudo jóia, fechei, arrumei, ganhei, né, família abençoada, almoçamos juntos, à noite tivemos uma festa e tal, né, tá tudo bonito, tudo gostoso. Você acha isso normal, acha isso natural. É verdade, para nós que temos a Deus, isso deveria ser realmente normal. Mas, muitas vezes as coisas boas estão acontecendo na nossa vida e você não para perceber que é Deus que está fazendo. Mas quando a coisa ruim acontece, você percebe ou não percebe? Então, às vezes, você vai praticar isso na sua vida, e a sua vida vai melhorar, tanto, vai ser transformada, tanto pela fé, mas você precisa perceber que alguma coisa está diferente na sua vida. Por que eu falo isso? Porque às vezes eu tenho que sentar com irmãos aqui, que estão há 2, 5 anos na igreja, reclamando, murmurando, chateado, por que não sei o quê, Aí eu falo, meu querido, deixa eu lembrar você há 3 anos atrás. Deixa eu lembrar você há 5 anos atrás. Quando alguém te visitou, quando você foi naquela célula, quando você entrou dessa igreja, há 5 anos não era nem aqui, embaixo, não é? Como você estava? Como estava a sua vida? Como você estava andando? Como que era, meu filho? Olha para trás e enxerga o que Deus já fez. Agora olha para hoje e comece a visualizar o futuro. Comece a visualizar o que Deus tem para a sua vida. Comece a visualizar aquilo que Ele ainda vai realizar na sua vida. E na sua história, e na história da sua família, e na história do seu ministério, da sua igreja. Ele vai realizar algo poderoso em nome de Jesus. Aleluia! Mas comece o dia profetizando isso. Comece o dia injetando fé, não é? Salmo capítulo 5, versículo 3 diz, de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração. E fico o que, irmãos?
esperando. Aleluias, 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 né? Não desista, não desanime, não chute o pau da barraca, não jogue nada para cima, a não ser que você tenha uma orientação do Senhor para isso. No demais, você levanta e persevera no nome do Senhor Jesus. Uma pesquisa secular diz que o que você pensa e gera de expectativa nos primeiros 10 minutos do seu dia pode determinar como será ele todo. Interessante isso, né? O poder da fé, o poder da expectativa, o poder que você gera. Agora olha aqui para mim. Essa é uma pesquisa secular, certo? Essas pessoas, elas pensam positivamente, certo? E só de pensarem positivamente, elas ativam algo dentro delas que gera esperança, gera força, gera poder para ela levantar, para ela ir e tal. A fé dela normalmente está nela mesma. Por isso que livros de autoajuda vende milhões e milhões e milhões. Autoajuda, ou seja, eu mesmo me ajudo. Estão me entendendo? O livro de autoajuda é eu mesmo me ajudo. Potencialize aquilo que está dentro de você. Você é capaz, você tem potencial, você tem capacidade. A autoajuda, ela não é de Deus. Crente não deve se ligar nessas coisas. Crente, se você tem livros de autoajuda lá, pega, joga tudo no fogo, a partir de hoje. Não são para você. Pastor, o que é isso, pastor? Não são. Livros de autoajuda não são para nós. Nós temos a ajuda de Deus. Nós temos a ajuda do alto, né? Alto com L, né? Alto, lá em cima. A autoajuda é com U, alto, eu, não é? O que eu quero dizer para você é que a autoajuda, ela parte de você para realizar algo. A ajuda do alto parte de Deus para realizar algo. Essa é a diferença toda. E quem vive na autoajuda, irmãos, vive dias bons, dias ruins, dias bons, dias ruins, períodos bons, períodos ruins, porque ele tem que estar se automotivando. Mas o que eu estou pregando aqui, irmãos, não é autoajuda, pelo amor de Deus. Se qualquer palavra minha aqui tem conteúdo de autoajuda, deleta aí, porque o que eu estou falando aqui é algo que vem de Deus. Mas o que eu quero comparar com essa pesquisa é, se essas pessoas que confiam nelas mesmas conseguem ter um dia bom, se começam assim, imagina você que tem um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, não é, que fez todas as coisas, que te ama incondicionalmente, que deseja o melhor para você, que tem planos, lembra? Que tem planos maravilhosos, planos de fazê-lo prosperar, planos de dar um futuro, planos de dar esperança. Ora, se você começa os 10 primeiros minutos do seu dia colocando a sua fé nele, em Deus, meu Deus do céu, como será o seu dia, como será seu ano, como será as suas próximas décadas, serão poderosamente diferentes, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não tenho, nunca tive, e nunca comprei, e nunca gastei meu dinheiro com livro de autoajuda, exatamente por entender isso, porque eu tenho uma ajuda muito mais poderosa, que é a ajuda que vem de Deus, que vem do alto. A segunda coisa, uma fé extraordinária leva você a olhar para as circunstâncias de uma forma positiva. Romanos 8, 28. Vamos ler juntos? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Oh, aleluias. Eu não canso de dizer, você não pode cansar de dizer que você é amado do Pai, você é amado de Deus. Nada que acontece na sua vida está fora do desígnio, do controle dele. A Bíblia diz que até os cabelos da nossa cabeça são contados pelo Senhor. Para alguns ele tem mais trabalho de contar, para outros tem menos trabalho, mas ele conta. Ele conta os cabelos da nossa cabeça.
A palavra do Senhor diz que nenhuma folha da árvore cai, se Ele não soprar e não permitir que ela caia. Os passarinhos não morrem, são alimentados porque Deus os alimenta. Nada, irmãos, nenhuma circunstância ao seu redor acontece, nada acontece ao seu redor que esteja fora do controle de Deus. Por quê? Porque você precisa olhar desta maneira. Queria que você anotasse um texto, 2 Coríntios 5,7, que não está aí no seu boletim. 2 Coríntios 5,7 diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Consegue repetir comigo? Visto que andemos por fé e não pelo que vemos. E não pelo que vemos. Essa é a diferença de alguém que tem uma fé extraordinária. Quem tem uma fé ordinária, ele anda pelo que vê, é ou não é? Ele vê a conta, tem dinheiro, ele faz. Vê a saúde física boa, aí ele acredita que ele está bem, que ele está sarado. Ele vê, né, a família toda ali, está bem. Ele vê tudo bom, tudo jóia, aí ele está jóia. Mas basta alguma circunstância mexer com ele. Basta alguma circunstância sair do eixo. Basta, né, um filho, de repente, se rebelar terrivelmente contra a pessoa. Conversava com o irmão, ele estava me falando isso. Quanto os pais dele estão sofrendo com o irmão dele. Sofrendo com o irmão. A ponto de que o pai vendeu o carro para ficar sem carro. Porque o filho, à noite, né, ia lá, o pai podia esconder a chave do carro. Ele ia lá, fuçava até a chave do carro, saía com o carro, ficava 2 dias fora de casa, ninguém achava ele com o carro do pai. E os pais crentes, fiéis ao Senhor, vivendo uma circunstância dessa. Aí, como que essa pessoa vai passar por essa circunstância? De maneira alegre, de maneira a crer que Deus está no controle. Deus está no controle. Pode ter certeza. Ore pelo seu filho, profetiza sobre ele, né? Porque Deus mesmo lá naquela gandaia onde ele foi, Deus está guardando ele. Deus vai proteger. E outra coisa, irmãos, não olhe as circunstâncias. Não olhe as circunstâncias. Você não tem o poder de mudar. A palavra do Senhor diz, né? Você, por mais que você quisesse, você não acrescenta 1 centímetro à sua altura. Não é? Alguém acrescenta? As irmãs acrescentam. Põe salto 13, salto 15. Aí acrescenta 10, 12 centímetros à sua altura. Mas tirou o salto, está do mesmo tamanho. Não é? Ou seja, você não acrescenta. Ou seja, se você não acrescenta, só tem um que acrescenta. Quem que acrescenta? É Deus. É Deus. É Deus. Olhe para a circunstância a seu favor. Olhe para a circunstância, né? É do seu lado. Filipenses 4, 6 e 7 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Não é? Como você vê a circunstância. Eu separei aqui uma ilustração que eu gosto, é muito simples ela. É a ilustração dos vendedores de sapatos. Conhece essa ilustração? Vendedores de sapatos foram enviados para um país para vender sapatos. Chegaram lá, toda a população daquele país andava descalço. Um olhou e falou, e trouxe o relatório: nossa, é um desânimo só, ninguém usa sapato naquele país. Nem adianta a gente querer entrar lá, nem adianta a gente querer levar sapato, não é tradição, não é cultura, não é, eles não gostam de sapato, eles não querem sapato, vamos para outro lugar. O segundo vai lá e olha aquela circunstância, ele volta com um relatório. Fala, olha, lá tem milhões de pessoas descalço, nós podemos produzir milhões de pares de sapato para que eles usem sapatos daquela nação. E nós vamos falar das vantagens do sapato, e nós vamos fazer todo um trabalho, e vamos ensiná-los a usar sapato, e eles vão entender quanto é bom usar sapato e tal. A mesma circunstância, olhando de duas maneiras. Um olhando de maneira
negativa, ruim, outro olhando na perspectiva das oportunidades. Crise é o que nós estamos vivendo. A palavra crise, ela é um ideograma chinês e ela pode significar morte ou oportunidade. Morte ou oportunidade. É muito simples isso. Muito simples isso. Nós compramos a chácara da igreja o ano passado, no meio da crise, certo? Mas você sabe por que nós compramos? Porque foi uma oportunidade. Para aqueles que venderam foi a morte. Eles tinham um sonho de ter uma grande chácara de recreio para os filhos, para os netos, para não sei o quê, e papapá, investiram e tal. De repente, as circunstâncias deles mudaram, e eles ficaram maus, e eles separaram a família, divorciou e tal. Foi um monte de morte lá. Aí eles falaram, temos que vender essa chácara. A igreja precisando de uma chácara, na crise. Aí ela vai lá onde tinha morte, não é? E a morte vira vida, vira oportunidade para uma outra pessoa. Vocês estão comigo ou não? Estou usando um exemplo muito prático para você entender. Crise é morte para uns e oportunidades para outros. Você está em Deus, então as circunstâncias de crise para você tem que ser circunstâncias de vida, de oportunidades. Veja que esse é o tempo de você gerar fé na sua vida. Veja que esse é o tempo de você avançar. Veja que esse é o tempo de você permanecer. Veja que esse é o tempo de você enraizar. Veja que esse é o tempo de você crescer para baixo. É ou não é? Porque a hora que vir os grandes frutos, você vai sustentar os frutos que você terá. Mas se você não tem esse tempo para crescer, esse tempo para aprofundar, esse tempo para ir para Deus, esse tempo para exercitar sua fé, esse tempo, quando vir a bonança, você não vai saber o que fazer com o que virá sobre a sua vida. Eu já passei por isso em mim. Eu era imaturo e eu prosperei muito. Numa época que eu era muito imaturo. O que aconteceu? Eu gastei dinheiro, eu comprei coisas que não devia, eu acabei batendo 3 carros numa sequência assim, seguidas. Eu baguncei minha vida, eu quase perdi minha fé, eu fiquei um louco. Por quê? Porque não tinha maturidade para usufruir do fruto. Crises são para te enrijecer. Crises são para gerar cerne dentro de você. São para gerar substância dentro de você. Se você passar bem pela crise, lá no final, quando vierem os frutos, essa árvore cerne vai aguentar os muitos frutos que você vai ter e vai ser gerados na sua vida. Esse é o tempo. Esse é o tempo de você não olhar para as circunstâncias. Terceiro, entregue seus problemas ao Senhor. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Abra mão das suas preocupações, que na maioria das vezes não vão lhe trazer nenhum benefício. Preocupação é uma ideia fixa de trazer o futuro para o presente, causando ansiedade e sobrecarga. A Bíblia diz, que basta a cada dia o seu mal. Pela fé, nós dizemos, basta a cada dia o seu bem. Olhe para o bem que Deus tem para cada dia. Celebre, adore, vá para o Senhor, entregue a Ele. Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entrega, irmãos. Oração, normalmente. Por que o diabo resiste tanto à oração? Tem vários motivos. Mas há um motivo muito poderoso que o diabo resiste você de orar. É porque quando você ora, você declara dependência de Deus. Porque quando você ora, você declara que Deus é o seu Pai. Mas o que o diabo faz? Na hora da luta, da crise, do conflito, ele te afasta de Deus. Ele tira você de Deus. Você vai buscar refúgio em outras coisas. Você vai buscar refúgios em outras fugas. Em vez de você ir para Deus, o diabo quer tirar a sua fé de Deus, o diabo quer tirar a sua confiança de Deus, o diabo quer roubar você de Deus. Por isso que a oração, ela pisa na cabeça do diabo, porque toda vez que eu oro, eu declaro o quê? Eu dependo do Senhor.
Eu sou do Senhor, eu confio no Senhor, eu não confio em mim, eu não confio nas minhas habilidades, eu não confio nas pessoas, né? Eu confio no Senhor, e muito menos eu confio nas circunstâncias, eu confio no Senhor. Entrega seus problemas ao Senhor, entrega seus problemas a Deus, irmãos. Oh, Jesus, ganha essa perspectiva na sua vida. Ganhe essa perspectiva na sua vida. Eu vou dizer para você que a partir do momento que você começar a falar com o Senhor, você começar a entregar os seus problemas ao Senhor, você já vai ficar aliviado, você já vai ficar tranquilo, você já vai ficar muito mais leve, você vai ficar sem esse peso, porque você vai colocar esse peso diante do Senhor. Seja qualquer circunstância, qualquer uma que você está vivendo. Você sabe por quê que Deus trata assim? Porque às vezes isso que é problema para você, não é um problema para mim. E o que é problema para mim, você tira de letra. Estão me entendendo? Por isso que Deus nos trata pessoalmente. E Ele quer te ouvir. Deus quer se relacionar com você. Eu preguei aqui, acho que há 3 semanas atrás. Você precisa ouvir de Deus. E Deus precisa ouvir de você. Assim como você ouve de Deus, você precisa falar para Deus. Compartilhe com Deus. É bom compartilhar com o irmão? É bom o discipulado? É necessário o discipulado. Mas o que é o discipulado? É o discipulador levando você, mostrando um caminho mais aplanado, dirigindo você para quem? Para Deus. Não é o seu discipulador que é a solução para a sua vida. O dia que você achar que é o seu discipulador que é a solução para a sua vida, você está morto. Você está morto. Discipulador não é a solução. Ele é o meio. Ele é um meio que Deus usa para te levar ao Senhor, para trazer a luz de Deus sobre a sua vida. O conselho é bênção. O conselho é necessário. Nós precisamos nos rodear de conselho. Mas quem dá a resposta, quem provê, quem abre as portas, quem vai realmente atender às suas necessidades é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, lança sobre ele. 4, elimine de seus lábios todas as palavras negativas. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que o ouvem. As palavras, elas têm o poder de construir, animar, encorajar e gerar imagens que logo serão trazidas à existência, bem como tem o poder de destruir, matar e causar grande dano. Provérbios 25:11 diz que como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita, bendita no seu tempo. Irmãos, confesso para vocês que às vezes eu fico tão assustado com algumas coisas, eu preciso melhorar para não demonstrar, eu procuro não demonstrar, né? Mas semana passada eu passei um tempo grande com um senhor que não conhece a Cristo, que não anda com Cristo. E me choca, assim, como a pessoa fala palavrão à torta e à direito, né? De cada frase dela, toda frase tinha que ter um palavrão. Fiquei ouvindo aqui. E como eu passei assim um tempo grande, deu para eu ouvir muito palavrão. E eu percebi que umas horas, né, ele sabia que eu era pastor, tinha umas horas que ele dava uma engolida nos palavrões, né? Querendo, talvez, me honrar, me respeitar, né? Aí ele ficava meio que escolhendo as palavras, mas tinha hora que ele esquecia que eu era pastor, e aí ele soltava os palavrões. Aí eu fiquei olhando para aquela vida. Aparentemente tem tudo para prosperar, tem tudo para ter saúde, tem tudo. Mas é uma vida profundamente miserável. Escrava do trabalho, não desfruta o que Deus dá. Saúde arrebentada, destruída, acabada. A família, é porque ela tem
a esposa é uma preciosidade, por isso que sustenta aquele relacionamento. Aí eu fiquei pensando, quanta palavra maldita, né? E ele falava das pessoas, ele falava, né? Como isso é terrível, irmãos. Ainda palavras negativas, você precisa mudar. Porque toda palavra negativa, ela é palavra de maldição. É muito simples, eu explico isso aqui o tempo inteiro para os irmãos. Maldição vem do verbo maldizer. Toda vez que você maldiz alguém, uma circunstância, reclama, né, a reclamação e a murmuração é uma forma de maldição. Talvez os irmãos não entendam muito isso. Mas vocês sabem que o povo de Israel, quando da caminhada do Egito para a terra prometida, eles só não chegaram lá por causa do quê? Da murmuração. Palavras malditas. O tempo todo mal. Mas porque lá no Egito era bom. Lá tinha comida. Aqui nesse deserto é tranqueira. Não tem nada, não tem água, não tem carne, não tem alho. Não é? Povo ingrato. Tira isso do seu coração. Você não vai avançar com esse tipo de coisa. Não vai avançar. Não é? Agradece ao Senhor. Eu sei que às vezes, por exemplo, é difícil a gente agradecer, não é, algumas coisas que acontecem nas nossas vidas. Difícil. Mas, olha, se você não pode falar bem, fica quieto. Não fala. Morde na língua, meu irmão, morde na língua. Falar dos outros é pior que beber pinga. Brincadeira. Não fala. Acho que beber pinga até não é problema. Você pode beber uma pinga e ainda ir para o céu, ser aprovado. Mas se você continuar nessas palavras malditas dentro de você, você não vai entrar na terra prometida. Você vai ficar... É tão doído, irmãos, lá a descrição fala assim, e eles ficaram prostrados pelo deserto. Seus corpos ficaram jogados, nem cova tiveram. Só tiveram cova os de Coré, como que a terra rachou e eles foram engolidos, né? Aqueles lá tiveram cova. O resto, os corpos ficaram jogados pelo deserto. Eu estou falando isso assim, não é para te causar medo, não. É só para te dizer que palavras malditas, elas são terríveis. Elas matam. Elas não te levam a avançar. Vocês jovens que estão aqui, que ficam reclamando dos seus pais, falando qualquer coisa, reclamando, falando dos seus pais, muda isso. Muda isso. Você tem que abençoar. Você tem que falar assim, e não é esse abençoar que eu ouço por aí, né? Camarada está lá, cheio de ira. Aí fala, meu filho é uma benção. Ele quer torcer o pescoço do moleque, e ele fala, meu filho é uma benção. Você acha que isso aí é palavra bendita? É nada. Você está até falando uma coisa que deveria, mas o seu sentimento não é. Seu sentimento é outro. Uma vida de fé, uma vida extraordinária. Vê se tem uma outra bateria ou é problema mesmo do microfone. Uma vida extraordinária é uma vida que da sua boca sai palavras de vida. De vida. Se você conseguir mudar isso, se você conseguir falar, e eu vou te dar até uma palavra aqui para você entender. Um irmão falou para mim uma vez assim, pastor, e se eu não estiver sentindo de falar? Você anda pelo sentimento ou você anda pela fé? Você anda pelas emoções ou você anda por aquilo que você crê? Por aquilo que eu creio, não é? Então, eu creio que esta igreja é uma igreja santa, amém? Mas o irmão fala, o senhor é muito inocente, pastor, o senhor não sabe o que os irmãos estão fazendo aí por detrás. Não é? Eu não sei, não quero saber. Eu sei que Deus está levantando uma igreja santa. E os santos vão aparecer. E os santos vão vir à tona. E os santos vão se manifestar. Não é? Por quê? Sou eu que santifico alguém? Quem é que santifica? É Deus. Mas tem irmãos que acham que é o outro que vai santificá-los.
Não é? Enquanto você não entender que é Deus que te santifica, é Deus quem te santifica, não é o líder, não é o pastor, é Deus quem te santifica. Por isso que quando eu falo, esta igreja é uma igreja santa, porque eu creio que Deus falou, não foi? Ele não falou? Que ele veio preparar uma noiva, essa noiva é sem ruga, sem mancha, sem mácula, é uma noiva irrepreensível, é uma noiva santa. E eu estou entre eles, aleluia. Você também, porque isso é a palavra de Deus, e é isso que eu creio. Ah, mas eu não estou vendo toda essa santidade. Você não está vendo ainda, mas ela vai manifestar na sua vida, ela já está dentro de você. As condições já estão aí, o Espírito já está em você. Jesus já passou o sangue dele sobre a sua vida. Então, essa palavra bendita já está dentro de você, sim ou não? Está dentro de você. Você vai manifestá-la a partir de hoje, amém? Vai manifestar, e à medida que você manifestar essa palavra bendita, a fé vai ser acrescida no seu coração, e você vai começar a ver, e você vai começar a falar daquilo que Deus é, e daquilo que Deus tem para a sua vida, aleluias. Irmãos, eu fico tão empolgado com isso, porque todas as coisas muitas vezes estão dizendo não, mas quanto mais elas dizem não, mas eu creio nas promessas e nas palavras do Senhor e vivo por elas. Quinta coisa, ande com gente de fé. Irmãos, como isso é poderoso, não é? Ande com gente de fé. A experiência que você terá com Deus depende muito das pessoas que você vai andar com elas. As companhias são decisivas para o que somos e seremos. Ainda que elas não tenham o poder de te transformar, mas elas têm o poder de te influenciar. Sabia disso? O versículo que o nosso apóstolo Peterson escreveu lá na Bíblia, diz assim: diga-me com quem tu andas, e eu direi quem tu és. Esse versículo não tem lá, estou brincando, pastor Peterson, né? Mas esse ditado, ele é uma verdade. Tive uma experiência muito poderosa. Já contei aqui, vou contar de novo para os irmãos. Mais ou menos 8 anos atrás. Estava muito abatido, muitas circunstâncias ruins, negativas acontecendo. E aí eu estava no aeroporto, numa loja, e lá eu vi um livro. Era mais ou menos assim: Como ficar rico em 10 passos. Ainda que eu não estivesse interessado naquela riqueza que o livro estava falando, eu falei, deixa eu ver o que eles falam sobre esse negócio. E eu não me lembro de nenhum dos 10 itens, a não ser um. Um deles era, ande com pessoas ricas. Ande com pessoas ricas. Você quer ser uma pessoa de fé? Amém? Sim ou não? Ande com pessoas de fé. Ande com pessoas de fé. Mas você sabe o que é terrível às vezes? Alguém me falou isso, e eu tenho procurado observar. É que os parecidos se atraem. Já viram isso? Vou usar um exemplo negativo e um positivo. Negativo. Alguns irmãos souberam que meu irmão que faleceu, ele foi viciado em drogas. Aí às vezes eu ficava admirado, que ele falava assim, eu vou para uma outra cidade para não me envolver com isso. Eu estava lá para uma cidade. No outro dia você podia ir lá, que ele já tinha achado onde era a boca, os demais já tinham vindo nele. No próprio ônibus ele já olhava, já via quem era o drogado. Ele andava na rua assim, já sabia quem que era os noiados. E eles se encontravam e eles... Olha, era um negócio terrível. Terrível. Eles se atraem. Ele ia lá para o meio do mato, lá na vila, lá. Tem uma vila lá, chama Entre Rios, um lugar mais distante. Tão distante, não é assim lá a brincadeira? Tão distante. No dia seguinte... já tinha uma encomenda de droga chegando para ele, já tinha a galera toda com ele e tal. É incrível isso. É incrível isso. Assim, também é do lado positivo. Ao contrário dele, minha mãe chega lá na vila, na mesma noite, no dia seguinte, ela já está com uma roda de oração,
As irmãs orando e tal, e já buscando a Deus, e já procurando de Deus, e falando das coisas de Deus, e já encontrou quem é, quem não é, e já está... É ou não é? Aí você fala, pastor, mas eu não sou da fé, eu não tenho essa fé que o senhor está falando. Olha para quem tem e vai andar com elas. Não fica se juntando com gente de pouca fé. Não fica se juntando com gente maledicente, com gente que anda para trás, que são pessoas que não avançam. Não avançam. Você precisa andar com gente que avança. Com gente que avança. Nós somos da fé, amém, irmãos? Vamos falar dessa fé e viver essa fé. Aproxime-se de quem tem fé, ande com quem tem fé. Eu digo para vocês que isso foi muito decisivo. Por quê? Porque eu andava com homens muito santos, e Deus me provia a santidade. Eu andava com pessoas, não é, que tinham muita humildade, simplicidade, piedade, e eu já tinha recebido essas virtudes, mas eu andava com pouca gente de fé, com pouca gente que cria no sobrenatural de Deus. A partir daquele ano eu falei, eu vou andar com gente que tem fé, que não fica olhando as circunstâncias, com gente que avança. Minha vida mudou, meu ministério tem mudado para a glória do Senhor Jesus. A mesma coisa eu digo para você, tome uma atitude, não é? De andar com pessoas de fé. Corte relacionamentos com doentios. Lucas 6,45, o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Era só olhar para aquele homem que eu falei para vocês aqui. A boca dele só estava manifestando o que estava dentro do coração dele. Ele até tentava ser bom, ele até tentava fazer coisas boas. Ele doou para mim uma tarde inteira para me acompanhar em algo que eu queria fazer, mas o coração dele não estava cheio dessas coisas. Ele precisava receber. Caminhando para o final, lembre-se sempre de seu futuro maravilhoso, ou do seu maravilhoso futuro. Lembre-se do que a palavra de Deus diz a seu respeito. Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu preciso lembrar na minha memória, eu preciso trazer à existência as promessas de Deus. Já antecipe o gozo das bênçãos de Deus para a sua vida. Usufrua delas antes que aconteçam. Muitas vezes, né, ao final do ano, já bem cansado e desgastado do ano de trabalho, coloco-me a pensar nas férias. Como é bom este antegozo do que irei usufruir nos próximos meses e semanas. Eu estava compartilhando isso com o colega. Ele falou assim, como que você consegue chegar ao final do ano ainda com tanto pique, tanta coisa? Eu falei, claro, primeiro por causa de Deus, mas segundo porque eu já fico pensando, janeiro eu vou ter aquelas 2, 3 semanas de férias, então eu tenho que fazer aqui logo, eu tenho que trabalhar animado porque as férias vão chegar. O que é isso, irmão? Você antegoza, está entendendo? Você usufrui daquilo que o Senhor já tem, amém? Pastor, eu estou sem dinheiro. Começa a usufruir a prosperidade de Deus para a sua vida. O dinheiro vai vir ou não vai? Eu estou sem saúde. Começa a usufruir o antegozo da sua saúde, porque o Senhor vai te curar. Aleluia. Começa a usufruir, né? Eu tenho meu ministério, não está. Começa a usufruir o antegozo. E nós vamos ter, né, nós estamos profetizando aqui 50 células até o mês de junho, nós vamos fazer aqui, e já antevejo aqui, nós vamos ter um grande batismo no dia 11 de junho, nós queremos batizar mais de 100 pessoas esse ano, no dia 11 de junho, eu já vejo aqui, no domingo de manhã, essa igreja cheia, 2, 3 piscinas aqui, e vários, dezenas e centenas de irmãos sendo batizados, amém, irmãos? Aí eu levanto animado, aí eu levanto sabendo que Deus vai me mover nessa direção. Antegose, não é? Já gere essa expectativa em Deus e já vai para frente, não é? E por último, semeie de maneira extraordinária. Nós somos chamados a prosperar. Os planos do Senhor para nós é que sejamos prósperos. E uma pessoa próspera e que sempre vai prosperar é o generoso. O generoso prosperará, e quem dá alívio, alívio receberá. Você receberá sempre do Senhor o fruto do seu trabalho e da sua semeadura, tanto de maneira natural como espiritual.
ou investimento financeiro. Você que trabalha e investe no reino de Deus, sempre será o primeiro a participar dos frutos. 2 Timóteo, capítulo 2:6 diz que o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Quanto eu devo semear? Quanto eu devo semear? Pode ter certeza que deve ser do tamanho da sua fé e do seu desejo de avançar. É muito simples. Um semeia 1 hectare, outro 10 e outro 1000. Cada um recebe na proporção do que semeou. Eu quero compartilhar com você aqui que as pessoas que dão, não só na igreja não, falando das pessoas que são generosas, as pessoas que sempre estão ajudando. Eu tenho testemunho que me abençoa muito dentro de casa, que é a minha sogra. A minha sogra possivelmente, proporcionalmente, é uma das mulheres que mais ofertam na vida dessa igreja. Toda oportunidade que tem de oferta aqui, ela está dentro. Sempre de maneira generosa, fiel, perseverante, pelo tempo que for necessário. E ela ajuda, acho que é o Hospital do Câncer, que oferece aquele saco de lixo. Ela fala, eu tenho que comprar saco de lixo mesmo, tadinhos daqueles cancerosos. Todo mês, a moto chega com os sacos de lixo para ela, e ela dá ajuda para o Hospital do Câncer. Esses dias, mira brava com ela, porque a conta de telefone, já há meses, vem lá uma dedução de não sei quantos, 20, 30 reais, de uma associação que não sei de onde é, né? E mira, mas mãe, a senhora não pode ficar permitindo, autorizando o pessoal fazer débito na conta telefônica. Eu falei, mas tão pouco. Eles ligaram pedindo, eles pareciam tão necessitados. Eu falei, pode autorizar. Aí, irmãos, eu fico olhando para isso e falo assim, meu Deus. Aí você vê uma senhorinha com 85 anos, ministrando para as crianças até hoje, liderando uma célula até hoje. Ah, irmão, vou tomar banho, desculpa a expressão. Eu tenho que me esconder. Perdão, irmãos. Eu fico doido com um negócio desse. Eu falo, ô Senhor, me dá receita disso. Me dá receita. E eu vou te dizer, uma delas é que ela é generosa. Ela já falou, terminou a chácara? Mas estava tão bom ofertar para a chácara. Ela falou, agora a gente tem o prédio lá, né? Eu fico até meio constrangido de falar. É? Então tá. Então eu vou contribuir. Ela é a única que contribui aqui com os seminaristas de tempo integral. Início do ano passado, eu falei, irmãos, estamos tendo seminarista de tempo integral, custa R$ 1.600 para a igreja todo mês. Você pode se tornar um contribuinte. Ela falou, eu quero contribuir. E ela contribui todo mês com R$ 200 para os seminaristas da igreja. É a única. Tem como não ser abençoada? Tem como não ser próspera? Muda a sua forma de pensar. No reino de Deus é de ponta cabeça. Reino de Deus é melhor dar do que receber. Reino de Deus é melhor você pôr a mão no bolso, entregar seu dízimo, entregar sua oferta, dar aos pobres, dar à associação que ela nem sabe direito quem é, mas ela entendeu que deveria dar. Todo mês compra o saquinho. Ela não é capaz, eu saio com ela é nossa parceira para ir jantar. Ela fala, pode deixar que o caixinha do guardador de carro está aqui na minha bolsinha. Ela sempre tem um dinheirinho na bolsinha para ela dar para o guardador do carro. Ela não é capaz de ver o guardador do carro ali e não dar algo para ele. Não é? Tem irmãos que não. Nem sei por que tem esses caras na rua guardando o carro. Aqui já é estacionamento. Sua mentalidade mesquinha, pobre. Uma mentalidade doentia de quem não vai avançar. Se aquela pessoa está lá, é porque é a porta que Deus abriu para ela. Ela está lá lutando, ela está lá tentando alguma coisa.
e você tem a oportunidade de ser abençoado. Você tem a oportunidade de prosperar. E aí quando você dá aquele dinheirinho lá, você sabe quem que prosperou? Foi você. Não foi ele. Ele foi suprido. Ele foi suprido na necessidade dele. Agora, quem prosperou foi você. Porque quem prospera é quem dá. Quem prospera é quem dá, não é quem recebe. Não é? Eu compartilhei aqui um tempo atrás, pastor Christian, que caminha, a gente caminha junto com ele. Ele ganhou de presente um carro importado, deixa eu ver se eu lembro o nome. Jaguar, um Jaguar. Eu nunca nem tinha visto. Um dia desse, eu estava com ele, ele falou, vem cá, Marinho, vamos dar uma volta de Jaguar. Eu falei, opa, vamos sim. Aí, estava contando esse testemunho para um grupo de irmãos, de pastores. Aí todos eles falaram assim, nossa, eu quero isso para mim. Eu falei assim, eu quero ser o irmão que deu esse presente para ele, que ofertou para ele. Está me entendendo? Isso é uma mudança de mentalidade. Eu quero ser este que ofertou na vida desse pastor. Eu quero dar. Porque é mais bem-aventurado dar do que receber. Mas recebo BMW, recebo algum outro carro. Até Volkswagen também. Mas eu quero dizer para você, meu querido, nessa manhã, você está sendo chamado a prosperar. E gente de fé, gente que crê, é gente que contribui. Aqui você tem muitas oportunidades. Se você vai ofertar, né, pegue seu envelope da oferta. Se você já tem a campanha cuidando da sua casa, ou você está trazendo o seu dízimo hoje de manhã, pega seu envelope agora. Os irmãos vão andar, vão distribuir para você. Não fique ninguém sem contribuir nessa manhã. Estava vindo para cá, falei, Senhor, eu quero dar uma oferta. Eu sou tão abençoado toda vez que eu dou. Sou tão abençoado toda vez que eu entrego. Agora semeia. Mas semeia de maneira extraordinária. Muitos de nós semeamos de maneira ordinária. O que é semear de maneira ordinária? Eu semeio só aquilo que não mexe no meu orçamento. Eu semeio só aquilo que sobra no meu bolso, na minha carteira. Eu semeio só aquilo que está sobrando lá um dia. Eu fico fazendo cálculo para ver se dá ou não dá. Isso é ofertar de maneira ordinária. Ordinária. Mas ofertar de maneira extraordinária, eu estava falando para os pastores aqui. Falei, olha, nós temos mais uma oportunidade de ofertar. Eu sei que todo mundo está muito apertado. Mas eu creio que Deus vai nos dar uma oferta.